Agradecimento à Cecília e ao Maurício pelo convite e também muito me honra, porque vou ficar também ligado à história deste sítio. Para o ano faz 20 anos e também agradecer à equipa que ajudou na montagem da exposição, ao Roberto e ao Nuno, e ao João Miguel e ao Miguel Bonavo por terem aceito o convite para desenvolver um pensamento sobre o trabalho. E também à Sara, à Nua e à Laura, que não estão cá hoje. Queria só dizer uma coisa breve sobre o trabalho que está aqui exposto, que faz parte do percurso, não é? Neste momento ele é reunido especialmente e que há aqui dois aspectos que eu gostava de dizer. Uma tem a ver com o corpo e que tem a ver com o próprio corpo da pintura e com a própria atividade tem a ver com a pintura, e pensar que há um corpo que tem pulsação e que é como o vosso e que desenvolve atividades. Eu gosto de trabalhar como se fosse uma superfície que é um espelho, e que as superfícies dos espelhos têm vários níveis, não é? Há a poeira sobre o espelho, há o nosso reflexo, há o reflexo do que está atrás, e pode ser até um infinito, se nós quisermos, ou em frente a um reflexo de uma montra, temos o que está à frente, o que está atrás, temos o que está ao meio, e eu gosto de trabalhar esse limite que é um limite de visibilidade, e também desse limite de visibilidade está sempre uma tentativa de que estes corpos que aparecem neste espaço que é pintado estejam eles também num limite de visibilidade, trabalhando o fundo, espalmando um bocado os corpos contra esse fundo, e esse fundo sente também ele próprio uma figura. E daí, aqui neste espaço, também pelas qualidades deste espaço, né, que tem o espaço lá em baixo, tem estas salas aqui em cima, achei que queria dar essa sensação também, pronto, essa ideia que eu trabalho quando estou a pensar no desenvolvimento da pintura, na construção da pintura, fazendo aquele desenho que está lá em baixo, que ele pode ter várias leituras, e de facto tem várias leituras conforme a posição do espectador. Portanto, é um corpo, naquele caso é um vulcão, não devia estar a dizer estas coisas, não queria estar a nomear a figura, mas é um corpo que está lá, que se vê de uma determinada perspectiva, e ela depois dilui-se e depois volta a reunir-se. Pronto, eu gosto dessa ideia desse aparecimento e também desaparecimento, por assim dizer, mas principalmente desse aparecimento dessa figura. Um bocado estas duas questões, só estas duas ideias. Queria passar aqui a palavra a estes pensadores, não sei o que eu gostaria de dizer. Escreveram uns textos que eu muito apreciei. Muito obrigado. Enfim, parece que foi ontem que estive aqui, sinto-me sempre, devo dizer, em casa. Isso acho que é o melhor que se pode dizer da casa de outrem. E agradeço muito à Cecília, ao Maurício, o convite, agradeço ao Paulo a oportunidade de me ter feito olhar e pensar a sua pintura, e dizer o quão complicado esse exercício é. E começaria, no fundo, toda esta conversa, que é uma conversa que eu vou levar a cabo por interpostas pessoas, por autores que me são muito
queridos e com os quais eu creio que podemos partilhar algumas dúvidas que têm a ver essencialmente com uma questão que é a insuficiência da linguagem para explicar o fenómeno estético. E creio que o trabalho do Paulo Briganti é um trabalho que tem essa característica muito particular, e essa característica é muito evidente exatamente porque flui num constante jogo entre referentes que nos são próximos ou que são mais ou menos eruditos, mas que não se cristaliza, essa pintura não se cristaliza nos referentes, antes afirma sempre a plenitude do fazer e a plenitude da pintura enquanto meio de expressão. Curiosamente, esta pintura é uma pintura que, ao fazer-se, dir-se-ia nas suas inúmeras camadas, tendencialmente deveria fazer desaparecer a figura, se quiserem, mas eu creio que ela acontece exatamente no sentido inverso. À medida que essas camadas se vão sobrepondo, vai criando uma espécie de opacidade, passo o paradoxo, uma opacidade transparente da figura. E, portanto, as figuras ficam numa espécie de limbo arqueológico, e a arqueologia, embora trate do passado, a arqueologia é uma ciência do presente, e, portanto, é esta dimensão estranha, de uma temporalidade estranha no trabalho do Paulo Briganti que me fez citar o Jorge Luís Borges, quando eu falava que o presente é a dimensão mais indiscernível no tempo, não é? Porque temos uma consciência do passado, temos uma consciência do porvir, do futuro, imaginamos o futuro na nossa racionalização do passado, mas o presente é sempre difícil de definir, exatamente porque nós acabamos por conceptualizar o presente através digamos, do fluir do tempo e do seu passado. E se nós quisermos, digamos, contrariar qualquer tipo de possibilidade de definições positivistas sobre o fenómeno artístico, que as houve e essas tentativas existiram, acabamos por perceber que a maior parte dos autores ligados não só às artes plásticas, como à literatura e à estética, apontam para elementos extremamente indefinidos na relação que o espectador, ou o ouvinte, ou o leitor estabelece com a obra. E essa, como digo, essa indefinição caracteriza muito bem aquilo que eu creio que o espectador que é confrontado com a obra do Paulo Briganti acaba por sentir. Porque se pensarmos muito rapidamente na pintura e no fenómeno da pintura contemporânea, que é supostamente um meio de expressão artística em extinção, dir-se-ia, com o avanço das novas tecnologias, a utilização da fotografia, do vídeo, enfim, toda a relação da contemporaneidade no que diz respeito a uma arte contextual, site específica, etc. Acaba por ser muito interessante esta resistência permanente e inexorável da pintura. Isso faz até um grande pintor de hoje em dia, o Luc Tuymans, dizer que este lado, ou esta
esta posição periférica da pintura relativamente àquilo que é o centro da arte contemporânea lhe confere ainda maior responsabilidade, mas também muito maiores possibilidades. Mas se pensarmos exatamente, por exemplo, no Luc Tuymans, nós sabemos que é um autor que trabalha essencialmente a partir da imagem fotográfica. Digamos. Não é um autor que tenha uma relação direta com o mundo, não é um autor que vá, que pinte, digamos, ao ar livre, nem é, como outros, poderíamos aqui citar outros autores, um autor, digamos, de imaginação interior, se quiser. Mas é um autor que, muito curiosamente, nos faz, embora a sua obra não seja essencialmente política até, mas é um autor que tendencialmente comenta de forma mais ou menos direta e mais ou menos lateral, comenta, digamos, o próprio devir contemporâneo de uma forma muito visível. Muitos outros autores, podemos pensar até em autores portugueses, como o José Loureiro, por exemplo, que é um autor que está presente numa exposição que o João Miguel Fernandes Jorge comissaria aqui no Funchal, são autores que trabalham essencialmente sobre a forma, sobre a matéria pictórica, sobre uma tradição que eu diria que é uma tradição um pouco Grimbergiana, no sentido da autonomia da pintura e da sua tendencial, do seu tendencial caminho para aquilo a que Greenberg chamava a flatness, que é um termo muito difícil de traduzir. Já alguma vez tentaste traduzir este termo? Também não encontrei ainda uma palavra portuguesa apropriada, mas que é para essa evidência da pintura enquanto tal. Ora, nada disto acontece com o Paulo Briganti. O Paulo, curiosamente, quando fui ao ateliê dele, percebi que é um autor também que se serve a miúdo de imagens, enfim, reproduzidas tecnicamente, quer fotografias, quer recortes, creio que estariam recortes lá no ateliê de revistas ou o que quer que seja, e portanto há ali e mesmo das imagens que têm a ver com elementos da história da arte, etc., mas há ali uma convocação muito mediada, onde a presença da história, se quiserem, é elidida através dessa espécie de seleção num mundo repleto de imagens, e embora a factura e embora a evidência da pintura seja tão clara, também não é uma pintura autorreferente, também não é uma pintura que se esgote na forma pura, adorniana, na forma que seja, digamos, significante. Mas vamos então fazer aqui um pequeno percurso, se me permitem, espero que não seja entediante, por alguns autores falarem sobre esta relação do espectador, ou do leitor, ou do ouvinte com a obra de arte. Um dos autores que eu muito aprecio é o George Steiner, e ele, ao falar desta relação, um dos terceiros aspectos dessa relação, diz o seguinte, passo a citar: a terceira coisa que a arte, a música, a literatura ou a filosofia séria nos pedem é ainda mais difícil de satisfazer do que formular. Qualquer experiência modifica a consciência. Seja ele subliminar ou traumático, não há nenhum acontecimento psíquico ou físico-material que não altere o complexo da nossa identidade. No fluxo do instantâneo, o impacto, como o das partículas elétricas que atravessam o nosso planeta, é infinitésimo ou passa despercebido. Mas a existência pessoal é um processo, encontra-se em perpétua mudança. Devido ao seu caráter desinteressado e a miúdo completamente inesperado, o quadro que vemos de repente numa parede ou num museu, a melodia que inadvertidamente se apodera do nosso movimento físico ou memória, o poema ou romance ou peça de teatro que quase nos embosca, o encontro, a colisão entre a consciência e a forma significante, e entre a percepção e o estético, é dos mais poderosos.
tem o poder de nos transmudar. É este o extraordinário poder da música, ainda que pouco se compreenda acerca da natureza e modus operandi do arrebatamento pela música. A palavra alemã Stimmung, que significa humor ou estado de alma, contém também os sentidos de voz e afinação. Somos, entre aspas, afinados pela música que nos possui. Eu acho esta definição absolutamente extraordinária, no sentido em que há essa dimensão de uma identificação indefinível com a obra de arte, ou com um momento estético, se quiserem, que nos afina com essa obra, que cria, digamos, um campo relacional que pode ser mais ou menos evidente no momento do encontro dessa obra, mas que permanece. E esta questão da permanência também é uma questão absolutamente fundamental. Um outro autor que também aprecio muito, John Berger, tem esta definição que também acho que coloca essa questão num plano muito interessante. Passo a citar, depois de termos respondido a uma obra de arte, nós deixámo-la carregando na nossa consciência algo que não tínhamos antes. Este algo é mais do que a nossa memória do incidente representado. É também mais do que a nossa memória das formas, das cores e dos espaços que o artista usou e compôs. O que nós trazemos connosco, a um nível mais profundo, é a memória do modo como o artista olha o mundo. A representação de um incidente reconhecível, um incidente pode aqui ser uma simples árvore ou uma cabeça, oferece-nos a oportunidade de nos relacionarmos com o modo do artista olhar. A verdade desta asserção confirma-se pelo facto de frequentemente recordarmos a experiência de uma obra, apesar de termos esquecido o seu tema preciso e o seu exato arranjo formal. É curioso porque uma das certezas que eu tenho em relação à obra do Paulo Brighenti é exatamente essa capacidade que ela detém de criar um universo próprio. Não consigo muitas vezes, e fiz esse exercício, não consigo muitas vezes lembrar-me exatamente de pormenores de alguns dos trabalhos do Paulo e preciso de recorrer, digamos, a esse revisionamento, mas tenho a certeza de onde esse trabalho cala na minha consciência. Tenho a certeza de qual é o patamar de aflição que ele reclama e tenho a certeza das dúvidas que ele me coloca. Isso é também algo que eu considero extremamente importante e muito importante. E isso tem a ver também com uma outra questão, que é a questão da recepção, e aqui vou citar o Roland Barthes, num texto que é um texto sobre o Racine, em que diz, a propósito da literatura, mas podemos fazer aqui esta ponte para as artes plásticas: escrever, passo a citar, é abalar o sentido do mundo, nele colocar uma interrogação indireta, à qual o escritor, numa suspensão última, se abstém de responder. A resposta é dada por cada um de nós, para tal convocando a sua história, a sua linguagem, a sua liberdade. Mas como a história, a linguagem e a liberdade mudam infinitamente, a resposta do mundo ao escritor é infinita. Não se cessa jamais de responder ao que foi escrito fora de qualquer resposta. Afirmados, depois postos em confronto, depois substituídos, os sentidos passam, a questão permanece. No fundo, a afirmação, de facto, a recepção da obra de arte está absolutamente condicionada pela nossa própria condição, se quiserem, cultural e social. Enfim, muita da arte contemporânea, aliás, trata esse tema, digamos, vinculando mais os seus pressupostos criativos a uma consciência
de grupos, inclusivamente sociais, como sejam ou grupos de género, uma arte feminista ou uma arte que tem a ver com questões políticas, etc. Exatamente porque esta consciência de que o espectador é uma entidade também culturalmente definida é muito importante na recepção. Mas este trabalho, como digo, é um trabalho que não tem essa condição da transparência hermenêutica, se quiserem. E é um trabalho que escapa e que muitos outros artistas exatamente tentam explorar. Um colega português do Paulo Briganti, o Alberto Carneiro, nas suas notas de um diário, diz o seguinte: o que se diz sobre a arte é contingente. A obra, na sua comunicação, revela outros sentidos e transcende o comentário. A obra plástica e o seu comentário escrito ou falado não pertencem ao mesmo domínio do sentido. Não neguemos, contudo, a importância das palavras em redor da arte, pois elas podem nos conduzir à revelação de outras significações. Aqui, as palavras estruturam-se como metáfora para suscitar ideias sobre a obra nos múltiplos sentidos da sua comunicação, na variedade das expressões, nas mutações e construção de cultura pessoal e coletiva. Mas buscar um sentido fora das obras, pelas imagens do discurso verbal, é procurar a literalidade para aquilo que não o pode conter. Portanto, mais uma vez, e recuando ao princípio desta minha conversa, a dificuldade da linguagem conter toda a possibilidade de comunicação estética de um trabalho, nomeadamente do trabalho das artes visuais, sendo que, obviamente, essa linguagem não deve ser evitada, nem pode ser deixada de lado, se tivermos em conta aquilo que podem ser as leituras posteriores e laterais, muitas vezes, ao próprio trabalho, e digamos, se esse trabalho não fosse tão vazio de sentido, nem o João Miguel, muito melhor do que eu, nem eu, escreveríamos sobre arte, por mais difícil que isso de facto seja e que as pessoas possam imaginar. E gostaria de terminar com uma citação de um autor que, na minha experiência, na minha curta, eventualmente, experiência no campo das artes plásticas em Portugal, foi talvez dos autores mais eu não gosto da palavra, mas inteligência muitas vezes assume diversas formas, mas um autor para o qual, de facto, a teoria, nomeadamente a literatura, pelo menos, era absolutamente decisiva, e que faz da não teoria algo decisivo para o seu trabalho, e essa transfusão de facto indiciava toda a energia que cintilava no seu percurso artístico. E estou a falar do Álvaro Lapa. Num texto de 85, numa exposição da Galeria Mi Valentim de Carvalho, dizia o seguinte, passo a citar: a minha impaciência ante a teoria provirá de que a minha posição perante a pintura é teórica, mas no que a teoria possa ter de mais íntimo, natural, ponto de interrogação, e que seja a sua curiosidade e não a construção da sua resposta. De resto, não são os quadros, os produtos da minha atividade que me interessam, mas o estado que me revelam acerca de mim próprio, o seu valor de limiar de um espaço íntimo onde me reconheço livre. Este é um valor de evasão? É bem possível. A questão, debate do ser, pode ser levada além do perímetro institucional, onde nem já se confrontam os autos e os heterodidatas. Tudo então depende das consequências que são as obras. Encontrei pintores, o António Arial e o António da Costa, que me fizeram entender que a atividade do pintor é inventada, no mais estrito sentido,
quanto aos meios e quanto aos fins. Sensação de invulnerabilidade técnica, a qual para mim é uma pedagogia por inteiro. E é essa invulnerabilidade técnica que reconheço também aqui no trabalho do Paulo Brighenti, exatamente por sentir que desde os primeiros momentos em que, através até do João Miguel Fernandes Jorge, me confrontei com o seu trabalho, nomeadamente na exposição chamava Sete Artistas, ou 10º mês, no Gulbenkian, havia, digamos, um sentimento geral relativamente ao trabalho de alguns daqueles autores que levava a uma interrogação, que era se o excesso de técnica não faria muitas vezes perder de vista aquilo que de facto era fundamental na arte, em alguns destes autores, que todos eles apontavam claramente para uma capacidade, nomeadamente ao nível do desenho, por exemplo, invulgar, e de facto isso poderia ser um perigo. Mas felizmente aquilo que se confirmou é que é nesse interstício da indefinição da arte que o Paulo Brighenti encontrou um caminho que é um caminho absolutamente único no contexto português, e exatamente porque, como digo, são trabalhos que nos deixam essa impressão final de lidarmos com uma das poucas certezas, enfim, na nossa existência, que é a absoluta necessidade da arte. Primeiro eu quero agradecer muito à Cecília e ao Maurício por terem-me convidado para esta casa, na qual eu já quase me sinto um fantasma, porque já cá venho há tantos anos, e sobretudo agradecer imenso ao Paulo Brighenti por me continuar a deixar ser fantasma na obra dele desde 66. 66. Exato, 66. Não, desculpa, troco tudo. Deixa estar. 96, pronto. Tá. O nosso encontro foi muito estranho, porque deve-se ao Jorge Mulder, que me disse: queres fazer uma exposição nos buracos ele chama buracos, ao espaço da Fundação, aquelas salas do resto do chão. Aliás, curiosamente, o espaço da Fundação que eu mais gosto para exposição. São aquelas 7 salas ordenadas no piso térreo da Fundação. Nunca tive muito jeito para Diógenes, para andar de lanterna à procura nem de pensadores, nem de artistas. Portanto, preguiçosamente, fui ao Arco e quase que encontrava os 7. Mas não, encontrei acho que 5, pus num papelinho 5 nomes e tirei os 3 primeiros, com imenso desgosto meu, pus de lado o Rui Moreira e o Rui Vasconcelos. Foi por isso que eles não apareceram. E ficou então o Paulo Brighenti, o Paulo Paixão, o Pedro Paixão e... Não. Ficaram só dois. Portanto, 4. Porque o Alexandre Confrei apenas trabalhava no Arco e não foi através... Eu nem sequer sabia isso, por menor. O Alexandre Confrei chegou-me por outras vias. E de resto era o mais velho de todos, etc. A questão é que ainda não tinham feito nenhuma exposição individual. Foi por isso que eu os escolhi. E os outros fui buscar os outros sítios. Portanto, foi em 2006... Não, em 1996, é melhor começar a olhar para os papéis, senão nada sai certo, que eu descobri o Paulo Brighenti, ou que as pinturas do Paulo Brighenti me descobriram. Eu marquei-lhe um encontro, apesar de me terem posto à disposição, com imensa formalidade, uma secretária, um gabinete,
eu marquei os encontros com todos os artistas no mesmíssimo café, no Monumental. O que eram esses desenhos? Esses desenhos eram modelações de mãos em superfície, desenhos em que, penso que eram as tuas mãos, que eram modeladas em superfície padronizadas, que eram obsessivamente repetidas no papel. E isto começa já em 96. No trabalho do Paulo há uma fidelidade enorme ao início. Isso é uma coisa que me parece sempre muito importante no trabalho de um artista. Mesmo que se mude radicalmente, há sempre sinais que implicam. Quando tem força, há sempre sinais que estão desde os começos. Há aqui um trabalho, é aquele ali embaixo, se não estou em erro, é porque isto tudo em ateliê, isto em ateliê na Praça da Figueira tinha outra luminosidade, tinha outra coisa. Tinha outra história, tinha outra sujidade, apesar daquilo estar muito limpo. A entrada estava muito limpa, mas depois estava suja outra vez. Mas aquele tem isso. Tem aquela coisa das mãos, porque tem um espírito de estatuária. Parece que andaram ali as mãos com barro. E aquele também. E aquilo, mais do que a escultura que ele quer e que ele insinua estar por trás, porque ele como artista é muito mentiroso. Ele fala-nos, atira-nos muito para a escultura romana e para o Laocoonte e para essa história toda. Não sei se é a primeira peça do Laocoonte, se é a segunda peça, se é do século XVI, se é do século XVIII que foi encontrada, se qual delas é que lhe interessa mais, se é a cópia, se é a verdadeira. Mas o que é engraçado é que, mais do que escultura, isto é muito estatuária e é muito barro. Tem muito as mãos a mexer no barro, ali assim. E lembra-me muito esses primeiros trabalhos das mãos dele, marcadas no papel. Claro que agora já não, em superfície padronizada, que me fizeram lembrar pinturas por causa do azul desmaiado, que se prolongava em linhas de fisicidade. E também numa coisa que está aqui muito forte, de vida psíquica. Mas não é a vida psíquica dele, é a vida psíquica da pintura. Isso é que é muito forte. É a vida psíquica que a pintura rouba ao Criador. E que o Criador julga que a está a colocar lá, mas é ela que no fundo lhe está a roubar. Claro, é impossível separar a Itália da pintura, mais do que o mundo clássico que está aqui, mas nesse momento primeiro, Parmigianino, Correggio e de um inglês contemporâneo que estava muito próximo do espírito com que ele andava, já que não anda, que era o Simon English. Havia uma coisa que ele nunca vai perder, que é uma fluida rede que coagula o objeto da pintura. Eu, no meu texto, falo do Empédocles por causa da teoria do esperma, da teoria do amor-ódio, da luta e das coisas que são lançadas e que de repente se ficam presas e que ele já não é capaz de desprender, já não é capaz de limpar, e que depois ele continua a pôr camadas, mas aquilo fica lá para sempre, desde o começo. Uma fluida rede coagula o objeto da pintura
no início, em 96, eram as mãos e faz desaparecer a semelhança primitiva do modelo. Portanto, ele fala-nos na pintura, fala-nos na escultura romana, só que a pintura afasta-nos o modelo. Esse modelo é atravessado por um ânimo, por uma vida psíquica. O objeto desenhado expressa-se e expande-se e detém-se ante a tensão do seu próprio apaziguamento. Porque a luta que ali aconteceu é aquelas duas figuras ali assim. Aquelas duas figuras lutaram entre si, mas de repente elas suspenderam-se num imenso apaziguamento. Aquela cabeça está ali pousada. E está pousada, ela caiu num tempo de ruína, mas também num tempo de profundo apaziguamento, tempo histórico, se quisermos. Logo de seguida, em 97, portanto, eu fui-me sempre cruzando com ele, ao longo do seu trabalho. Em 97, de repente, num ano, ele deixou a figuração explícita das mãos, a figuração de um corpo, ele deixou. E vai mesmo negar esse corpo. Ele vai dizer não falar do corpo. Portanto, as mãos eram a capacidade de fazer a modelagem, era a capacidade de mexer no corpo. Era aquilo que ele traz para aqui com o título. É isto o desejo? Será isto o desejo? E isso, mais do que os olhos, são as mãos, concretamente. Bom, mas ele deixou completamente o corpo e, num ano, passou às paisagens, em 97. E a representação passou a ser de luz e sombra corpuscular, em 97. Efeitos que existem na natureza e que se repercutem sempre de luz e sombra. E aqui temos muito marcado, sobretudo nos desenhos lá embaixo, ou melhor, no que está em frente aos desenhos, no espaço da parede, no vulcão. Aí há repercussões por todo o lado dessa luz e dessa sombra. Há o exercício do esfumato. E há uma coisa muito que eu acho que é interessante e que ele faz sempre isso e que ele quer dizer sempre é aqueles que com mais acuidade olham são aqueles que menos veem. Eles veem o essencial e o que representa, o que eles veem é o essencial e veem, portanto, o que representa o mais simples. Perdem o que escapa ao essencial, porque não se deixam perder no que representa multiplicidade, no que é diverso no mesmo. Penso que isto está muito por detrás do trabalho do Paulo. Pede-se muito a um desenho, pede-se muito a uma pintura e não nos deixamos, o melhor é não perguntar coisa nenhuma e deixarmos-nos entrar por ali dentro e deixarmos-nos ir por ali dentro e depois temos as respostas todas. Ou pelo menos temos as respostas que a pintura nos quiser dar e que nós conseguirmos ter dela. O Paulo observou o lento crescimento de uma planta ou de uma flor e fez este movimento espantoso, o que eu considero muito, muito importante. Viu-a apenas botão na hora tardia do crepúsculo, mas também a sobrever na hora matinal do crepúsculo seguinte. Viu-a enquanto botão no crepúsculo da tarde e viu-a já flor aberta no crepúsculo da manhã. Ele soube fazer este jogo
entre uma coisa que está prestes a rebentar e que na manhã seguinte já é uma coisa plena. E de certa maneira é este jogo que nos oferece a pintura dele, desde o seu começo. É este efeito presente na natureza que Paulo Brighenti introduziu cedo no seu desenho, na ondulação rítmica do seu desenho, num ecoar de luz, de sombra, de liquidez, e isto está aqui. Isto é extremamente líquido. Todas estas pinturas, estes verdes, são verdes musgosos. Isto é quase igual ao verde que se vê agora ali no mercado à venda dos musgos para os vossos presépios. Tem aquela graduação, aquela cintilação de água que tem aquele musgo que são quase fetos a romper do próprio musgo. E é um bocado que nós aqui vemos nestes tons de verdes. São verdes musgosos, mas por outro lado eles têm fogo, e têm um fogo que nós podemos ver sem lá estar no vulcão lá de baixo, curiosamente, e no entanto não está lá, só estão negros. Introduz cedo no desenho, na ondulação rítmica do seu desenho, num ecoar de luz, de sombra, de liquidez, de ar, de fogo. Ele desenha e diz a cada flor: a figura é real, reflete-a de seguida num espelho. Não foi sem mais que ele colocou esta pintura refletida no convite, caída sobre um espelho. E nega, dá-lhe um segundo sentido ao fazê-la cair sobre um espelho. É como que ele quer nos dizer que a casa onde a própria pintura está é irreal. A flor, a figura são irreais. Obscurece o todo do desenho, distancia-o do olhar na medida em que lhe atribui uma espécie de compensação, uma compulsão interior. É isto. Não falar do corpo, será isto desejo? Isto é desejo? Não falar do corpo, é isto desejo? Provavelmente é. E de repente vi Os Últimos Dias, em 2000, no CAM, que foi uma exposição com colegas, com outros artistas que, de certa maneira, eu tenho acompanhado sempre. O Alexandre Confrei, o Rui Moreira e o Rui Vasconcelos. Nesses últimos dias, eram os dias de 2000, atravessados por um final de século, provavelmente os últimos dias, e o Paulo vai cair no espaço dos jardins setecentistas e no gosto dos cenotáfios. Nos cenotáfios ele tinha pintado também intensas nuvens negras, rolos de nuvens, e tinha iniciado um percurso que não vai deixar nunca nos desenhos, e lá embaixo insinua levemente, que são os caprichos. O que se insinua é sempre um ato de perdida e recuperada memória, de um percurso que vai do invisível ao visível, de uma entrelaçada e um entrelaçado e artificioso momento de criação. Penso que é isto que ele faz nos seus desenhos. Ao Tempo da Porta, tive vários encontros com ele e com o Rui Vasconcelos, porque foi o tempo de uma jornada e os encontros faziam-se num Café da Graça. Eu gosto muito de ir à Graça, ao bairro da Graça, porque tinha um ateliê num daqueles bairros operários da Graça, e o Paulo chegava primeiro, morando ali ao lado. O Rui Vasconcelos então chegava atrasadíssimo, porque vinha de outro bairro operário, do outro extremo da cidade, igualmente bonito,
trazia sempre uma pasta enorme com os desenhos, porque ia mostrá-los ao ateliê do Paulo. Nessa altura eu estava a escrever um livro sobre o Museu de Arte Antiga. E alguns dos meus amigos, eu fiz-lhes uma proposta: vão ao museu e escolham uma pintura e eu depois escolho, não sou eu que vou selecionar, não sou eu que escolho, eu depois escrevo um poema sobre a vossa escolha. E foi muito interessante a escolha que cada um deles fez. O Rui escolheu e o Paulo também escolheu. E eu vou ler esse poema porque tem muito a ver com a obra dele. E tem muito a ver com o seu gosto pelas coisas queimadas. Tem muito a ver com muito gosto pelas coisas queimadas. E é uma pintura que pouca gente está por ela no Museu de Arte Antiga. É um cartão muito pequeno. Pensamos que é uma madeira, mas não. É um cartão muito pequeno de Jacopo Robusti, conhecido por Il Tintoretto, do século XVI. Está a um canto, sempre mais ou menos escondido. É uma deposição de Cristo. E tem os vermelhos incendiados e tem o tom melancólico com que o Paulo muitas vezes trabalha. E peço-vos desculpa de estar a ler um poema meu. Deposição de Cristo. As raízes de um carvalho procuram os interstícios da pedra. A mínima fissura desceram junto à terra que envolvia o Redentor desfazer do magoado corpo. A dor vivia agora no tronco, no esplendor verde-silva das suas folhas. Quando desceram, a chama de uma acendida cana ressequida não vencia a treva no escavado da rocha. Morte, dor, coisas abruptas, como convém ao uso do verbo salvar. Junto do seu nome, junto da límpida alegria que corre no bater da seiva que teve início entre pedras, no tosco apodrecido de úmida areia, o poderio de abundância é a mágoa. O lenhador abre cruel golpe, e que pode fazer uma árvore tão ferida, se não morrer no amor nenhum em que morremos. Ainda hoje estou para saber porque é que ele foi escolher uma coisa tão insignificante no meio de peças fabulosas, mas é mesmo aquele bocado de cartão é mesmo muito bom e ninguém repara porque é uma coisa cor de terra mesmo, inacabada, cor de terra, é perfeito. Isto aconteceu durante a escolha e a seleção das coisas para a porta. Foi só por isso que eu o li. Falámos muito nessa jornada, chamou-se jornada porque devia estar a acontecer uma das guerras. E eu troco muito as guerras contemporâneas, troco-as muito. E, muito curioso, eles levaram-me, o Paulo e o Rui, levaram-me umas fotocópias do Fedro, de Platão, e queriam fazer um trabalho a partir daqui. Lembras-te disso? Queriam fazer o trabalho para aqui a partir do Fedro, do Platão. E eu fiquei um bocado aflito, porque eu tinha sido corrido uns anos antes da escola de cinema, precisamente porque tinha posto os alunos a fazer um projeto de trabalho sobre aquelas mesmas páginas do Fedro de Platão e chamaram-me uma série de nomes que não tinha nenhum sentido e ao fim do ano fui tão maltratado que desapareci de lá. E levavam-me aquilo como se fosse uma coisa muito interessante para eles. Eu fiquei um bocado comovido. Essas primeiras páginas passam-se junto ao rio Ilissos, em que o Sócrates está sentado com Fedro e eles vão começar
E antes deles começarem a falar do belo, eles estão a falar das gorgonas e das quimeras. Penso que era isso que vocês queriam utilizar, não sei se seria. Bom, figuras de espanto e de terror, penso que provavelmente seria isso. E de repente um de vocês disse uma coisa, eu espero que tenhas sido tu, ou se calhar também já fui eu. Olha, as aspas estão aqui. Uma paisagem, porque eles fizeram paisagens. Uma paisagem é uma retirada metódica, há muito tempo preparada. E eu achei isto lindíssimo. Uma paisagem é uma retirada metódica, há muito tempo preparada. Eu estava na porta, lá embaixo, e quando tive um pequeno desaguisado com um dos artistas, não digo o nome, que me atirou à cara, que de repente me perguntou, mas no teu discurso onde é que fica a revolução e o socialismo? Eu fiquei interdito. O que eu lhe disse foi isto: a revolução é sempre um desenlace, é sempre qualquer coisa que acontece porque já aconteceu antes. Portanto, já não passa por mim. Já não passa, já passou. Mas e lembrei-me desta frase. Esta frase é tua ou é minha? Isto, o que é que está? A paisagem é uma retirada metódica, há muito tempo preparada. Se há uma ideia que estava ali no ar, mas foi escrita por ti. Isto deu lugar a ruínas, povoações incendiadas, cadáveres, tanques de guerras, aviões abatidos, corpos decepados, o voo rasante de um pássaro, e é aqui que ele entra, a transfiguração de folhagens, é aqui que ele trabalha. Mas fazes uma outra coisa sem saberes. Tu tratas muito um elemento animal, vai à carapaça citinosa, que é semelhante a um carro de assalto, e faz uma coisa prodigiosa. Mergulha em lama profunda, e depois anda com os dedos, com as mãos por cima dela. E tem a ver com o uso que tu fizeste no começo, quando fizeste as gravuras com o verniz mole, e que eu liguei na altura ao Sigmar Polka dos anos 80. Vou passar uma série de anos, senão não acabávamos, e eu termino o meu texto com 3 zonas, em que falo, a partir deste quadro, da figura, da contrafigura e da vaga figura, que creio que está aqui atrás, e que ele faz usando o contorno. São preocupações da pintura e que ele coloca e que ele acentua. Isto é uma das zonas que me parece extremamente atual no processo da pintura hoje, e sobretudo no tipo de pintura que pratica o Paulo, que é nunca abdicar, ou tendo sempre presente estas noções: a de contorno, a de limitação, delimitação e os limites. A figura pressupõe o contorno, a delimitação e os limites, a modelação e, portanto, isto dá lugar à nascença da figura. A figura surge-nos como uma limitação. Limitação de quê? Do seu oposto, limitação de um ilimite. No seu oposto, a contrafigura surge-nos como a supressão de todo o limite. Ele está sempre a jogar com estas duas categorias. Depois, o espaço que, se quisermos, será o espaço para além da física, para eu não dizer metafísica, da pintura dele, que é aquilo que eu chamei a vaga figura, e que depois eu não desenvolvo no texto. A vaga figura é mais do que o desenho, é o desejo, isto é o desejo, ou será isto o desejo, de sair das formas, das linhas, dos traços, das sombras, das cores, dos aspectos, das vozes que essa mesma pintura contém. Talvez isto tudo
um teólogo pudesse resolver com a figura da Trindade da escolástica, mas eu não sou teólogo. Eu parei uns anos muito atrás, porque já estou cansado e vocês também estão.